Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Hoje eu venho vai ser curto, porque eu e a Michelle, nós estamos fazendo nesse momento o jogo da Oca. E ela vai desenvolver sozinha. Eu não vou abrir nada, não vou falar nada, simplesmente ela vai fazer o jogo. Fica com a Michelle, o jogo da Oca. Então o que eu vou sugerir para vocês? Nós vamos fazer uma vivência, para vocês que estão ouvindo e vendo o programa, sobre o jogo da Oca. Hoje nós vamos fazer pela internet, até pelo conta do que nós estamos vivendo no momento planetário. Esse jogo pode ser feito presencial, geralmente eu faço. E como a gente vai fazer? Vou sugerir para vocês pensarem num propósito, numa meta, como a gente explicou, do fio de Ariadne. Qual é o fio que você vai sustentar? Qual é o propósito que você quer alcançar? O que você quer, qual a questão que está querendo desenrolar esse fio. Então a gente vai começar fazendo o jogo eu vou pegar uma pedra que vai representar todo mundo e nós vamos jogar os dados e vou fazer o jogo para todos vocês. Veja, assista e curte até o final. A gente vai começar o jogo e vai terminar o jogo. Estamos aqui de volta, sou Michelle, estivemos aqui no programa passado com a Darcy. Vamos hoje fazer o jogo da Oca, como comentamos na outra vez. Então eu vou pedir para vocês que estão assistindo e estão vendo esse programa que vocês, recapitulando, lembrem que o nosso propósito é segurar o fio de Ariadne, né? O fio de Ariadne representa a nosso propósito, a nossa meta, o que nós queremos alcançar, o nosso objetivo. Então que cada um de vocês esteja sintonizado com o seu fio, esteja sintonizado com o seu propósito para que a gente possa fazer o jogo. Como vai acontecer o jogo? Como é para todo mundo, em geral a gente está fazendo, podemos fazê-lo ao vivo, mas por conta desse momento que estamos vivendo, a gente está fazendo ele virtualmente. Então, vou utilizar uma única pedra que vai representar todos nós. Eu escolhi uma pedra toda lapidada, né? Porque nós somos seres que estamos em lapidação, né? Nós estamos trabalhando todo o nosso propósito nesse momento. E eu vou jogar o dado e, dependendo em cada casa como cair, a gente vai criando o nosso fio e vamos contando a nossa historinha. O importante para isso tudo independente de que casa estejamos todos, você continue segurando no seu fio de Ariadne. Então, vou pedir que cada um de vocês mentalize, sintonize-se com o seu propósito, veja qual é a proposta que vocês estão querendo resolver e assim eu vou começar a jogar o dado. Começamos o jogo na casa 2. A casa 2 representa o peregrino. E aí, se nós formos olhar aqui, temos um peregrino que está com um cajado. Geralmente, quando a gente começa uma jornada, a gente leva muitas coisas, né? A gente leva coisas até talvez desnecessárias. Mas o importante aqui para esse peregrino, como vocês podem ver, é que ele está segurando um cajado. Isso que é o mais importante, porque a qualquer momento, né, podemos estar precisando de um terceiro pé, e aí o cajado faz essa função, que é o complemento do número 2, porque o número 2 é o masculino e o feminino, e o cajado forma o terceiro elemento, como a gente explicou no programa, que é a Vesica Piscis, né? Então, a gente começou na casa 2, que é sempre olhando o outro, que é sempre levando em consideração a sua intuição, todo esse processo que representa o número 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos na casa do 7, que é a casa do Papa. E o Papa fala pra gente também, como vocês podem olhar aqui, ele tem um cetro, que tem 3 linhas, e a mão dele está mostrando 2 dedos. Então, isso mostra pra gente o quê? Que precisamos ter uma questão da nossa comunicação, porque o número 3 é o triângulo, leva para a nossa comunicação, termos foco. O número 2, como a gente já caiu também na casa 2, fala, escute-se, ouça a sua intuição,
olhe para suas parcerias. E o número 7 fala para a gente muito da questão de... O número 7 é um número que eu falo que é o número de Deus, né? Então, é o número que traz a sua espiritualidade, que traz a sua fé, que traz a sua evolução. 4, 1, 2, 3, 4, e nós chegamos na casa 11. Estamos continuando sempre com o número 2, né? Porque 11 é o número mestre, 1 mais 1 que dá 2. Então eu diria para todos vocês, escutem, se vocês têm ouvido a sua intuição, como estão as suas parcerias que tem a ver muito do número 2, né? A gente está se olhando para o outro e se reconhecendo. Esse número 11 fala muito também desse momento atual que a gente está vivendo, porque se a gente for olhar pela astrologia, o número 11 é a casa de Aquário, que é a casa onde a era que nós estamos entrando agora, né? Então, esse número 11 chega num momento bem propício para nós, né, por conta disso. Mas vamos continuar aqui no nosso jogo, que a gente está caminhando, que a gente já começou com o peregrino, chegamos na casa 7 da questão do aperfeiçoamento, e agora estamos no número 11, que também eu poderia sugerir para vocês. A gente já não está mais buscando nossos mestres lá fora, a gente tem que ouvir o nosso mestre interno. Você está ouvindo o seu mestre interno? Ele está mostrando para você, o que ele está te mostrando, você está seguindo? Isso são questões que a gente pode muito se perguntar. Tiramos 5, 1, 2, 3, 4, 5 e caímos na casa 16, onde temos uma árvore e um campo, que também, 1 mais 6 também dá 7. E aqui a árvore a gente fala assim, você plantou as suas sementes e a árvore está germinando. Agora você precisa só acompanhar para saber se você está precisando regar mais, se você está precisando adubar, o que está precisando ser feito. E de novo o número 7 talvez para esse propósito que vocês se colocaram, para essa meta, para esse objetivo, de repente está precisando de alguma especialização, porque o número 7 fala muito de se especializar, olhar para alguma coisa mais profundamente. Talvez a gente tenha várias coisas que foi aprendendo ao longo do tempo e de repente agora a gente precisa, voltando aqui para o pontífice, o cetro que tem 3, olhar para o foco, olhar para o topo da pirâmide, olhar para aquilo que precisa de fato ser levado agora no momento e deixar. Lembra, quando a gente pegou o peregrino, talvez a gente levou muita bagagem e agora a gente está precisando selecionar. Vamos continuando aqui. 4, 1, 2, 3, 4 e chegamos na casa 20. Também é um terreno com uma arvorezinha, ela cresceu mais um pouco. Voltamos para o número 2, das parcerias. Talvez agora também o número 2 está dizendo para você paciência, porque o número 2 é um número de muita paciência, é o nosso grande aprendizado, né? Olhar, interagir com o outro, fazer a comunhão com a outra pessoa, ter essa visão de você, sozinho você não é nada, você precisa sempre ter alguém para estar junto com você, no sentido de, eu falo que juntos a gente vai mais longe e chega mais rápido, então talvez esse seu propósito precise de parceiros. Talvez seja uma coisa a ser avaliada. Novamente 4, 1, 2, 3, 4 e chegamos na roda. A roda que é o número 24. A roda, para ela girar perfeitamente, ela tem que estar dentro do seu eixo. E estando no seu eixo, ela tem um movimento, porque a roda é de movimento. E se a gente for olhar, a gente está girando na roda do hamster ou a gente está girando na roda de Sansara, né? Subindo numa oitavas superiores. 2 e 4, a gente tem um 6, que o 6 é a casa de Virgem, se a gente for olhar na astrologia, que tem a ver com trabalho, que tem a ver com cuidados, que tem a ver com olhar para si de uma outra forma, né? Então, como anda esse seu autocuidado? Como anda essa sua questão de se você olhar e ser o serviço para o próximo? Porque Virgem também é o serviço ao outro, né? Não ser uma coisa que seja pesada, mas servir a todos, que é essa era que a gente está entrando de Aquário, que é uma era das comunidades, das redes sociais, que é como a gente está fazendo agora isso tudo.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chegamos na casa 30. A casa 30 fala pra gente muito também desse nosso propósito, desse nossa comunicação. Como está a sua comunicação? E a comunicação não necessariamente seja sempre a gente falar, mas ela também é muito de ouvir. E se a gente for olhar nessa questão, a casa 30 fala também muito pra gente de criatividade. Que vida que você está vivendo, né? Que vida você está dando, né, para as coisas que você está querendo alcançar. E agora eu vou pedir para vocês olharem bem, só segurar bem o seu fio, que nós estamos aqui em umas curvas um pouco mais, vamos dizer assim, intensas, né, nesse jogo desse labirinto. E vamos continuando aqui para fazer esse salto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chegamos numa oca. Na oca que tem um espelho. Na oca que eu chego e pergunto assim: você está gostando daquilo que você está vendo no espelho? Provavelmente sim, porque aqui a gente vai dar um salto quântico, porque quando a gente chega numa oca, como eu comentei no programa, as casas 5 e as casas 9 são casas de ocas. E aí a gente dá um salto quântico e vai para a casa 41, que aqui também temos essa oca com um cajado, que ela está pronta para se amparar, para segurar o tripé, para fazer o terceiro elemento e para poder dar um grande salto quântico. Continuando aqui, que estamos chegando aqui em grandes processos. 4. 1, 2, 3, 4 e olhe, a gente está fazendo vários saltos quânticos, a gente está fazendo vários processos alquímicos, porque como vocês lembram, caindo numa oca, que é a oca 45, a gente pula para a oca 50 e aqui ela já está praticamente pronta para alçar voo, porque as ocas, elas podem, como elas têm o pé espalmado, elas podem andar tanto na água quanto na terra e alçam voos. E elas sempre andam em bandos. Então, estamos todos aqui alçando voos e fazendo saltos quânticos para poder alcançar o nosso objetivo. Sugiro que a gente continue segurando firme no nosso propósito, no nosso fio de Ariadne, para que a gente possa continuar dando esses saltos quânticos. 4. 1, 2, 3, 4 e chegamos na casa 54, que é uma casa onde tem várias estrelas. Todos nós somos poeira de estrelas cósmicas. Então, a gente está olhando, você está olhando o brilho da sua estrela? Você está tendo fé no seu propósito? Você acredita na sua luz? As estrelas, para elas poderem brilhar, é necessário ter escuridão. E isso diz para a gente assim: sim, a gente precisa fazer todo esse processo para poder colocar o brilho na nossa estrela. 2, 1, 2, estamos na casa 56, que é a casa da igreja, a igrejinha onde a gente para, onde o peregrino do caminho de Santiago de Compostela dá uma parada, agradece por tudo que ele já caminhou. 5 e 6 é 11, novamente, ele vai ouvindo o seu mestre interno, ele vai olhando os companheiros que estão na caminhada, porque esse caminho, tem muitas pessoas que fazem, mas é um caminho solitário. Então ele dá uma parada, agradece por tudo que ele chegou até agora e ele vai continuando no seu caminho. 2. 1, 2. Opa, Lelê, nós caímos na casa da morte. Quando a gente cai na casa da morte, é algo que diz assim pra gente: a gente não conseguiu segurar nesse propósito até o momento. Então a gente precisa voltar para casa 1 e começar novamente, porque a carta da morte está dizendo pra gente: talvez fomos com muita ansiedade, talvez a gente não segurou o fio corretamente, talvez a gente está querendo apressar o curso do rio. Então voltamos e a gente recomeça aqui o jogo, por isso que eu peço para vocês, vamos parar, respirar, entrar em conexão
com a nossa meta, com o nosso propósito, segurar no nosso fio e vamos novamente entrar no jogo. 4, 1, 2, 3, 4. A carta do carro. Isso confirma para mim, isso que a gente está acabando de falar agora há pouco. Será que a gente está dirigindo muito rápido nesse nosso carro? Será que a gente está com muita ansiedade? A gente construiu os 4 alicerces firmemente? Qual é a base desse nosso propósito? Será que a gente não está querendo pular etapas? Então, o carro pode estar dizendo, talvez você precise desacelerar, talvez você precise olhar se você tem que ir para a direita ou para a esquerda, talvez você tenha que seguir um pouco o Waze e olhar para você cortar caminho, não cortar caminho, mas chegar de uma forma com mais segurança. Vamos continuar segurando no fio. 4, 1, 2, 3, 4. Aqui temos a casa 8, onde tem um arco e flecha. E o arco e flecha fala para a gente assim, estamos sendo flexíveis como o arco e certeiros como a flecha? O número 8 é um número que fala para a gente de muitas possibilidades. E talvez, tendo tantas possibilidades, a gente pode se perder um pouco. Então, talvez a gente tenha, dentro dessas infinitas possibilidades, olhar quais delas a gente está querendo efetivamente, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chegamos na oca 14. A oca 14 que tem uma coroa, que ela se empodera, ela tem um ovo aqui na pata, né? Então vamos olhar que mundo a gente está querendo construir, o que nós vamos criar, né, de novo. Lembrando, eu brinco também aqui nessa casa que eu digo que quando um ovo quebra de dentro para fora, ele tem vida, mas quando ele quebra de fora para dentro, ele vira omelete. Então a gente tem que tomar um cuidado para a gente criar uma vida. E como a gente entrou numa casa de oca, da oca 14, a gente vai para a oca 18. Ancora no cajado, segura no seu terceiro pé e vamos alçando voos. 2, 1, 2, caímos na casa 20 de novo. Vamos segurar o fio, vamos entrar numa oitava, vamos olhar, ir com paciência, olhar os companheiros que estão em volta, olhar as nossas parcerias, escutar a nossa intuição, olhar profundamente para isso. 5. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos na casa 27, que é do Santo Grau. Você está em busca do seu Santo Grau? Qual é o seu objetivo? O que você está procurando? Né? E aqui temos um peregrino que está observando esse cálice. E o cálice, para a gente encontrar esse Santo Grau, ele tem que estar vazio. Porque se ele está muito cheio de coisas, ele acaba não tendo o devido objetivo, né? Cada um busca esse Santo Grau dentro de si. 4 novamente, 1, 2, 3, 4, e aqui temos o peregrino que está apoiado no seu cajado, porque ele já está percorrendo esse trajeto já há algum tempo, ele provavelmente está precisando de um apoio, e a gente caminha na casa 29, que dá um 11, buscando ouvindo o nosso mestre interno. 2, caímos no poço. O poço está falando que nós estamos muito presos nas nossas emoções. E eu vou colocar... No jogo original, quem cai no poço, fica no poço até um outro jogador ou um outro peregrino cair no poço. Mas como nós estamos aqui fazendo um trabalho, eu vou colocar uma pedra, que é para substituir essa questão, como se alguém tivesse caído no poço. E a gente vai continuar o jogo. 3, 1, 2, 3. Entramos na casa 34, que é a do castelo, onde tem uma bandeira. Você está fincando a bandeira, a sua bandeira? Você sabe qual é a sua bandeira? A gente pode reparar que nesse jogo, tanto no primeiro que caímos na morte, quanto nesse, estamos caindo muito em casas onde a soma é 7.
onde a gente tem que olhar o nosso propósito, onde a gente tem que ter uma base para construir, porque essa segunda volta a gente começou com a casa 4, que é a casa da concretização, que é a casa que a gente está vivendo esse ano, que é 20, que é 2 mais 2, que dá 4, onde a gente precisa estar certos do que a gente quer construir. Então, qual é a sua bandeira que você quer fincar? 5. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos na casa 39, que é a casa da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela lembra um pouquinho a história de Ísis, né? Ísis que queria se casar com Horus, aliás, com Horus não, com Osíris. E ela, só que Sete ficou com inveja, ficou com ciúmes e foi lá e matou e cortou todo ele em 13 pedaços e aspergiu pelo Nilo. E aí ela ficou muito triste e ela foi conversar com o Deus do Olimpo e ele ficou olhando para ela e levou-a de volta para o Nilo para que ela pudesse resgatar todos os pedaços, inclusive o falo, e assim ela pôde engendrar um filho, né? Então a pergunta aqui é assim: o que você está engendrando? O que você está querendo criar? Lembra que a gente caiu na oca que tinha um ovo. O que exatamente você está querendo trazer para este novo mundo, né? Porque o mundo antigo não existe. Agora estamos entrando numa nova realidade nesse contexto que estamos vivendo. Vamos continuando. 3. 1, 2, 3. Caímos no labirinto. Portanto, agora, como eu disse, caindo na casa 42, a gente volta para a casa 30. Porque estamos perdidos nessa questão do labirinto, estamos perdidos nessas 42 portas dentro dos nossos contextos, porque 42 é o número que, quando o faraó ele falece, ele tem que passar por 42 portas até chegar a Maate e poder entregar o coração a ela. Ele tem que ser tão leve quanto a pena que ela tem na cabeça para poder adentrar no mundo dos reinos. Vamos segurar no fio que nós estamos novamente, pulamos aqui o poço, estamos na oca 32 e vamos fazer um salto quântico até a oca 36. Vamos continuar segurando o nosso fio para a gente superar as nossas emoções. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos na oca 41. 41, ela tem os cajados, ela dá um salto quântico e vai para a oca 45, onde tem as espadas. As espadas são para honrar, para consagrar. Elas trazem a verdade, né? O rei Arthur, ele foi em busca da espada dele Excalibur, e só ele conseguiu tirá-la da pedra. Então vamos honrar toda essa nossa história. 4. 1, 2, 3, 4. Caímos no enforcado. E o enforcado fala pra gente: talvez a gente precise fazer as coisas de uma outra forma. Talvez a gente precise, que é a casa 49, que dá um 13, que dá um 4 novamente. Talvez a gente precise colocar mais estrutura. Talvez a gente esteja enfrentando muitas coisas, porque o número 13 nas cartas do tarô é a carta do diabo. E o diabo, ele mostra pra gente todas as nossas questões. 13 não é o diabo, é a morte, e a gente já passou por ela e agora a gente está renovado. Então a gente se trabalhou e estamos superando para a gente não passá-la por ela de novo, né? Então vamos olhar as coisas de uma forma diferente. 3. 1, 2, 3. A carta casa 52, que é a carta da torre. Sim, a gente pode achar que está perdendo tudo, mas na realidade a gente está deixando ir embora tudo que é supérfluo, tudo que não é mais necessário, tudo que que está ocupando espaço e que não está de serventia. Mas a base dela, se a gente for olhar aqui, ela está firme, ela está sólida. Então,
Vamos continuar tirando todo esse nosso processo e deixando de fato o que é primordial. Vamos segurando no nosso fio. 2, 1, 2, 54, que é a casa, de novo caímos nessa 54, que é a casa das estrelas. Todas nós somos pó de estrela cósmica e que a gente possa brilhar e superar. Vamos segurar firmemente no nosso fio. 3. 1, 2, 3, 57, que dá 12. Vamos segurar, vamos criar o nosso objetivo, vamos olhar o nosso foco, vamos continuar segurando no fio, que aqui parece até um fio, né, tendido, para a gente poder alçar voo. 3. 1, 2, 3, chegamos na carta da Imperatriz. De sacerdotisa a Imperatriz. Realmente a sacerdotisa engendrou o filho e agora a Imperatriz precisa parir esse filho. Então, vamos colocar para o mundo esse filho que nós criamos, né? Vamos colocar para esse novo momento, esse filho, porque a gente praticamente já chegou no encerramento do jogo, que faltam poucas coisas. 61, que dá um 7. Continuamos no nosso propósito, continuamos firmes no nosso momento, continuamos com fé, com espiritualidade. 4, e a gente entrou para casa e finalizamos o jogo. Apesar de todos esses momentos que nós passamos, apesar de todas essas... Foi até interessante, porque vocês acabaram conhecendo praticamente todos os obstáculos e os benefícios desse jogo, né? Mas nós saímos da oca, do ganso, e transformamos-nos no lindo cisne. Fizemos o salto quântico e viramos o cisne lindo e conseguimos alcançar a nossa meta. Então, o que eu sugiro para vocês agora é vocês ficarem atentos aos sinais, observarem o que vocês vão tendo de sinal nesses 7, 14, 21 dias, porque esse jogo, apesar dele acabar, ele não termina, porque ele continua trazendo para a gente vários contextos, vários sinais. O importante é a gente estar atento e poder fazer esse salto quântico e essa linda travessia. Quero agradecer a vocês por participarem comigo desse jogo. Confiem na vossa estrela, confiem no vosso mestre interno e possam todos fazer esse salto quântico e virar de ocas a cisnes. Gratidão. Eu sou Michele Sulan, sou uma facilitadora do jogo da oca. Estou em São Paulo e o telefone é 11 99196 0939. Meu Instagram é Michele_Sulan e vocês podem me encontrar aí nas redes sociais. Aguardo vocês para uma próxima conversa. Obrigado, até breve. Gente, entre em contato comigo, fique em paz, Deus abençoe e tenha uma semana iluminada. Gratidão.